é: aprendamos com Jesus, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa, assim como o Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Paulo, cartas aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem a base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como os irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao alto e vamos agradecer ao nosso querido Pai. Senhor Deus, Pai amoroso, misericordioso, é com muita alegria e gratidão que aqui estamos para te agradecer. Pois, Pai amado, todos nós estamos sedentos de um pão material, de uma mensagem que vem trazer harmonia, paz, serenidade para cada coração que aqui está. Então, Pai amado, muito obrigada por este momento. Nós pedimos ao nosso mestre querido, nosso guia, nosso modelo, Jesus, que ilumine as mentes que estão aqui, que nós possamos, sim, estarmos de coração aberto para assimilar a lição da noite de hoje. Pedimos ao Mestre Jesus que ilumine o palestrante, que os benfeitores do Centro Espírita Lírio dos Vales abençoe, ampare o palestrante através de intuição, que nós possamos, sim, estar bebendo dessa água, dessa fonte viva, que será explanada neste momento. Então, Pai amado, mais uma vez, estamos gratos
e que nós possamos, sim, estar confiante de que todos nós estamos sendo amparados e iluminados para que nós possamos, sim, absorver mais uma lição na noite de hoje. Que o Senhor nos ilumine. Assim seja. Então, vamos chamar o nosso querido amigo Wellington, que vai explanar a palestra cujo tema é Desafio da Tolerância. Fique à vontade, Wellington. Boa noite, amigos, amigas aí de nossa Roraima. Mais uma vez reunidos, né, nessa sala virtual de aprendizado. Ficamos felizes aqui, fico feliz de, mais uma vez, estarmos aí refletindo juntos acerca desse tema que é um tema evangélico, tem tudo a ver com muita coisa que a gente vive atualmente, e que é a tolerância, né, e como isso é um desafio. Nós vamos iniciar falando de alguns conceitos importantes para que a gente entenda o tema, e em seguida a gente vai falar da próprio conceito, né, entender um pouco mais sobre a tolerância e por que, enfim, que é um desafio, inclusive, nos tempos atuais. Talvez mais, né, nos tempos atuais, talvez. E um dos os conceitos interessantes que a gente pode abordar aqui inicialmente são os conceitos de alteridade e de diversidade, e como isso está presente aí na criação divina, certo? Então, alteridade tem a ver com, diz aí no dicionário, né, a qualidade ou natureza do que é outro, certo? Que é diferente, né? O fato de ser, ser outro, outra coisa ou outra pessoa. E a diversidade, né, no mesmo sentido, fala do que é diverso, do que é diferente. E nós observamos que na criação divina, a diversidade é quase que uma lei. Então, não há um espírito igual ao outro, não há um filho de Deus igual ao outro. Então, todos são únicos, são indivíduos diferentes. Então, nós devemos entender que as outras pessoas são outras pessoas diferentes de nós, e isso é a normalidade da criação divina. Então, isso são fatos, são conceitos que a gente deve entender e compreender e ver isso na realidade, não é? Porque muita coisa da intolerância é querer que o outro seja como nós, seja igual ou pense igual a nós. Então, alteridade e diversidade. A gente tem que entender que Deus fez assim, foi assim que ele decidiu fazer a sua criação, com seres totalmente diferentes. A gente vê, por exemplo, até na natureza isso, né? Então, as sementes são iguais, mas quando você vai ver a planta, né, elas são diferentes, porque tem variações no desenvolvimento, variações de solo, de temperatura, de sol, vão fazer com que as plantas cresçam de forma totalmente diferente, apesar de, em essência, terem sido a mesma coisa, né, a mesma semente, a mesma, enfim, o mesmo início. Nós somos criados simples e ignorantes, né, conforme os Espíritos nos ensinam lá no Livro dos Espíritos, mas no nosso desenvolvimento passamos por diversas situações, encarnações e experiências que vão nos colocar numa situação totalmente diferente uns dos outros. Então, nós temos algumas semelhanças, pensamentos parecidos, mas somos seres diferentes. Então, a gente tem que entender que alteridade e diversidade são quase que leis no universo, né, na criação divina. Vamos pensar também
uma coisa que tem muito a ver com o que a gente vai estudar, né, nesse tema da tolerância, é a lei de liberdade. Eu vou utilizar de algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade, do livre-arbítrio. Então, na questão 843, essas que são, Allan Kardec trata isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, né? Então, nesse capítulo da lei de liberdade, ele pergunta aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Então, ele pergunta se nós temos o livre-arbítrio. E a resposta é clara: já que nós temos a liberdade de pensar, também temos a liberdade de agir. Porque se fosse do contrário, nós seríamos o quê? Seríamos como máquinas. Nós seríamos dirigidos. E não é isso que Deus quis fazer. Então, ele quis dar o livre-arbítrio para os seus filhos. Né? Dizem aqui, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, eles respondem que sim, nós temos o livre-arbítrio. Né? Então, nós, na diversidade da criação divina, cada um é um outro, é um indivíduo, com todas as suas características próprias, e temos o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, o outro também tem livre-arbítrio. Na 825, eu não estou colocando as questões na ordem, mas segue uma sequência lógica aqui do que a gente quer atingir, né? Então, ele pergunta na 825: há posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Então, temos o livre-arbítrio. Agora, esse livre-arbítrio é absoluto? Essa é a questão. Ele responde que não. Então, o livre-arbítrio não quer dizer que você vai fazer tudo que você quiser em qualquer momento. Por quê? Porque dizem os espíritos: todos precisamos uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, a gente entende isso como a nossa liberdade termina, né, no direito do outro, algo assim, né, nos ditados populares, né, na sabedoria popular. Então, é isso mesmo. Então, a gente precisa uns dos outros. Então, a gente vai cerceando, né, vai relativizando essa liberdade de poder fazer tudo, porque temos que respeitar também o direito do próximo, do outro, que é um ser diferente, diverso de mim. Então, nós temos essa relativização com relação à liberdade na vida de relações que temos que ter, na vida em sociedade. Outra questão, aqui também, vou falar somente mais duas questões, quando ele pergunta assim, que aí entra no nosso assunto, né, especificamente. Ele diz assim: seria repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? Ou seja, se a gente ofender a crença do outro, né, se isso seria repreensível, né, ofender a crença de alguém que não pensa como nós pensamos. É isso que Kardec pergunta. E os espíritos respondem: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar, a liberdade de pensamento e de consciência. E daí deriva o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de pensar, assim o Criador nos fez, né, na sua criação. Nós temos a liberdade de consciência, e ofender a isso, né, é faltar com a caridade, né, que nós devemos ao próximo. E, por fim, a última questão que eu queria abordar desse ponto da lei de liberdade é o seguinte: na 838, Allan Kardec pergunta: toda crença é respeitável? Na questão anterior, na verdade é na sequencial, né, que ele pergunta isso, 839, mas assim, ele pergunta: toda crença é respeitável, mesmo quando notoriamente falsa? Então ele diz que que a gente vai fazer com uma crença que é notoriamente falsa para nós, né? Então ele diz assim: toda crença é respeitável, certo? Desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal.
Toda crença é respeitável, desde que conduza ao bem, vamos pensar assim. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, o que nós podemos tirar aqui desses pontos que a gente observou? Né? Como fosse um resumo aqui. Todos nós temos a liberdade, né? Consciência de pensamento, nós e o outro, né? A gente tem que sempre lembrar que o outro tem os mesmos direitos que nós temos. Essa liberdade é absoluta do ponto de vista do pensamento e da consciência, porque ninguém pode interferir no pensamento, pelo menos não diretamente. Essa liberdade relativa quando nós vivemos em sociedade, na vida de relacionamento, que a gente vive, né, numa sociedade, e devemos respeitar o direito também do outro, né, nessa vida, em sociedade. Senão a gente não vai conseguir viver, né, em conjunto. Não devemos ofender as crenças, né, mas podemos o quê? Censurar, criticar, né, essa palavra condenável, quando ele diz condenáveis são as crenças que conduzem ao mal, então a gente deve, né, se a coisa é prejudicial, se ela conduz ao mal, né, ao mal, então o mal no sentido geral das pessoas, então nós devemos censurar, criticar, né, refutar, rejeitar essas crenças. A crença, eu não estou falando das pessoas, estou falando das crenças que as pessoas têm, que conduzem ao mal. Então, no desenvolver aqui do nosso raciocínio, a gente vai entender melhor até esse ponto. Então, quando ele diz que é faltar com a caridade, a gente ofender a crença do outro por ela ser diferente, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a crença conduz ao mal. Então, a gente não pode também ser omissos frente ao mal. Vai ver que o exemplo de Jesus nos mostra claramente quando ele enfrentava o mal, quando ele lidava com o mal em si e quando ele lidava com as pessoas que faziam as coisas erradas. A gente vai lembrar sempre do exemplo de Jesus aqui. Outro ponto, antes de tocar no assunto diretamente, seria o quarto ponto, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, naquela questão, eles dizem que é faltar com a caridade, ofender a crença do outro por ela ser diferente, por ele pensar diferente de nós. E na lei de justiça, amor e caridade, também da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o sentido da palavra caridade, assim como Jesus assim pensava. E a gente vai lembrar disso, que eles dizem que caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Eles dizem que como fosse 3 aspectos aí da caridade. E o ponto que eu quero salientar é que indulgência é o quê? O que seria indulgência? Indulgência aqui, puxando aí do dicionário, diz assim, a capacidade ou tendência para aceitar com tolerância as atitudes, o modo de ser das outras pessoas. Então, tolerância é indulgência é um dos aspectos da caridade. Então, aceitar com tolerância as atitudes e o modo de ser dos outros. Então, vamos aqui ver o conceito, o significado de tolerância, que seria aqui, eu puxei aqui um dos conceitos, né, uma das diferentes do que a gente já viu, é que é a boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas, opiniões diversas das suas. Então, ter contato com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, né? Aqui a gente não está julgando se ela é perniciosa, se ela conduz ao mal, ou se ela prejudica as pessoas, ou prejudica a pessoa que acredita, enfim. A gente está falando de opiniões diferentes, opostas, talvez até opostas ao que a gente pensa. Então, boa disposição, ouvir com paciência. Então, isso seria
a tolerância, o aspecto que, pelo menos, que eu queria abordar nessa explanação breve que a gente vai fazer. Então, para a gente compreender melhor, tolerar é caridade. É um dos aspectos da caridade. Aproveitando a mensagem inicial que fez a gente aqui nos harmonizarmos, né, já diz ali, pegando um texto de Paulo, que nós devemos suportar uns aos outros, aprender a suportar, né? Ou seja, ouvir, aqui voltando ao conceito, né, ouvir com paciência, né, mesmo que as opiniões sejam opostas às nossas. Então, isso é o nosso dever de caridade com o nosso próximo. Então, devemos respeitar o próximo. O próximo, agora eu vou voltar àquele conceito da alteridade, é o outro. Lembrando, ele é outra pessoa, ele é uma pessoa diferente de mim. Não vou querer aqui fazer forçadamente que ele se iguale à minha pessoa. Isso não vai ser possível, porque ele é diferente. O outro é uma pessoa diversa a mim. Então, vamos lembrar sempre desse conceito. Então, querer forçadamente que a pessoa seja ou pense como eu, é violentar, é violar a liberdade dele de pensamento, de consciência, de crença, né? E essa é a beleza da criação divina, é a diversidade, são as variações ao infinito que existe na natureza e entre as pessoas. Então, essa diversidade é que faz a riqueza, a beleza da criação divina. E a gente deve procurar sempre promover essa educação de tanto nossa, né, autoeducação, como, por exemplo, nossos filhos, de saber enfrentar, ver a diferença, conviver com os diferentes, né? Porque essa é a normalidade. No desenrolar da nossa vida, a gente vai sempre nos confrontar com pessoas diferentes, porque essa é a normalidade da vida. A diversidade é presente na vida de todos. Você não vai sempre conviver com as pessoas que são iguais a você, que pensam do mesmo jeito que você. Isso vai ser impossível, a não ser como numa outra questão, né, da própria lei da liberdade, né? Kardec pergunta como é que seria a liberdade absoluta, e os espíritos respondem, né? Só se for o eremita no deserto, ou seja, ele não tem contato com ninguém, ele vive sozinho, e aí ele pode viver da forma que ele pensar, né? Porque ele não tem contato com ninguém, então ele teria aí a liberdade absoluta. Então, na vida de relação, a gente vai viver com pessoas diferentes, isso é a normalidade. Então, a gente precisa nos educar e também educar, principalmente nossos filhos, a saber conviver com isso, né? Conviver com isso, porque essa é a realidade concreta da vida. Inclusive, não só diferentes, como muitas vezes opostas, né? Muitas vezes vamos causar ali, vai ser meio intrigante, vai ser meio revoltante, vai ser meio difícil, né, de aceitar. Por isso que a tolerância voltando aqui ao conceito que eu gostei, quando eu achei no dicionário, dos que ouvem com paciência opiniões opostas, opiniões diferentes às nossas. E a gente pode entender, né, que é fundamental para o bom convívio saber suportar-nos, né, saber ver, compreender as diferenças, aceitar isso como uma realidade. Né? Então, porque isso faz com que a gente viva com uma certa harmonia, né? Respeitando os espaços dos outros e com mais união. Então, a gente não vai conseguir se unir, não vai conseguir conviver corretamente sem aceitar isso, porque, como eu disse, voltando ao começo da história, as pessoas são diferentes, a diversidade é lei e as pessoas têm o direito de pensar, ou de agir, porque detém o livre-arbítrio, assim como nós temos. E porque isso é um desafio, né? Um desafio. Qual é o desafio, então?
que é o desafio da tolerância? É o desafio de todos nós, porque a gente ainda tem muito de egoísmo e orgulho. Esses são a origem do mal em nós. Essa é a raiz do mal, né? O nosso interesse pessoal. Então, a gente tem que enfrentar o nosso ego, o nosso orgulho, para conseguir aceitar e suportar essa diferença, essa coisa distinta dos outros. De querer talvez querer que as pessoas façam como nós fazemos, ou pensem como nós, ou tenham a mesma crença, ou tentar interferir, né, nesse livre-arbítrio que a pessoa tem. Então, é a raiz do mal. Né? É o nosso trabalho em sermos mais caridosos. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente procura desenvolver na doutrina espírita. Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral, que empreende esforços para isso. Então, o desafio é esse, é a gente empreender esforços para calar um pouco a nossa vontade, os nossos caprichos. Né? Emmanuel, um texto de Emmanuel diz assim, saibamos suportar as dificuldades dos outros, como temos sido suportados em nossas dificuldades. É interessante porque, talvez, muitos de nós aqui, quando fala do tema tolerância, pensa, talvez, na maioria dos casos, em duas situações. Ou alguém que foi intolerante, então, alguma situação que a gente viu outra pessoa sendo intolerante, ou em alguma situação que a gente teve que tolerar outra pessoa, em algum caso, né? E dificilmente a gente vai pensar das outras pessoas nos suportando. Então, outras pessoas nos tolerando nossos atos. Então, a gente tem que pensar desse lado também. As pessoas, muitas vezes, podem estar nos suportando. São as pessoas que talvez estejam nos tolerando. Então, nós também somos tolerados, né? O próprio Pai tolera os nossos erros, renova, né, cotidianamente os votos, né, de que nós possamos corrigi-los. Por quê? Diz o Cristo, né? Uma frase belíssima do livro Boa Nova. Diz assim, a sabedoria celeste não extermina as paixões, ele as transforma. Então, Deus está cotidianamente trabalhando para transformar o mal em nós em bem, né? Transformando as paixões e não exterminando os seus filhos, né? Também, no próprio livro Boa Nova, né? O Cristo disse, Deus é um pai que educa. Então, ele está constantemente trabalhando e educando para que nós consigamos aí suportar-nos uns aos outros e aprendendo a amar uns aos outros. Justamente porque a tolerância é amor ao próximo. Sempre que a gente se encontrar em situações morais que envolvam esse tema, a gente precisa lembrar da regra de ouro nas diversas situações da vida. Isso é como uma chave que os próprios espíritos, em várias questões, aconselham Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Né? Se coloque no lugar do outro. É como você agiria se você estivesse na situação do outro. Então, esse é o raciocínio. Né? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Nós queremos ser tolerados. Né? Quando a gente erra, nós pensamos em várias desculpas ou situações que vão relativizar nosso erro. É muito difícil para a gente, às vezes, aceitar ou dizer que erramos, né? E pronto. A gente está sempre relativizando os nossos erros ou ressaltando as nossas qualidades, com exceção das patologias, né? Enfim. Mas a gente tem que ver também o outro, ou seja, o outro também tem os seus defeitos, as suas qualidades, o livre-arbítrio. O outro também vai ser responsabilizado pelos seus atos, está sujeito à justiça divina, e também tem o seu aprendizado, o seu momento, o seu estágio evolutivo. Então, tudo isso envolve uma questão de compreensão que é dever cristão. Então, aquele que se diz cristão, ele tem aí o dever de agir diferente dos outros,
ele tem o dever de agir, lembrando do exemplo de Jesus, né? Ele é o nosso guia e modelo, né? Nosso modelo de vida. O que ele fez? Vamos lembrar aqui do exemplo de Jesus, né? Do Cristo. Ele foi considerado um criminoso na época. Ele combateu os hipócritas por várias vezes. Ensinou a verdade, convivendo com pessoas que eram consideradas pessoas de má vida. Os publicanos eram considerados corruptos da época. Os romanos eram os dominadores. O Cristo convivia com romanos, recebia os soldados, enfim, conviveu com mulheres e homens que eram considerados criminosos, reprovados na sociedade. Conversou, teve contato e utilizou como exemplo de caridade os samaritanos, que eram considerados hereges para os hebreus, para os judeus. Os samaritanos eram os hereges, né? Eles tinham um culto diferente deles, então eles eram mal vistos também na sociedade. O Cristo fez tudo isso e foi considerado um criminoso por causa disso. Mas não condenou as pessoas, né? O Cristo, a gente percebe, ele não condenava as pessoas, mas ele jamais aprovava o erro delas. Ele sempre dizia, né, vai, não peques mais, não faça mais isso, né, se transforme, se eduque, e ensinava as pessoas a se educarem. Eu indico fervorosamente aqui o livro Boa Nova. Tem várias situações que envolvem o convívio, né, de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, e outros, muitas vezes não muito citados no Evangelho, em que diversas vezes a gente percebe ali como que o Cristo agia, sempre corrigindo o que estava errado, né, não condenando as pessoas em si, mas sim jamais aprovando qualquer tipo de erro ou conduta perniciosa. Diz aqui, mano, né, para a gente fechar, né, diz assim, amando e servindo sempre, aprenderemos que a vida em nome de Deus tem lugar para todos, e que Deus dentro da vida tem bastante amor para cada um. Não no bom convívio, né, buscando conviver bem com as pessoas, buscando vê-las como um irmão diferente de nós, que tem o direito de pensar diferente e até agir diferente, né, desde que não cause aí a perturbação ou prejudique o próximo, enfim, que não seja uma conduta criminosa, que aí nós devemos agir, censurar, criticar, enfim. Mas nós devemos aceitar as pessoas como seres diferentes, né, que nós devemos, como cristãos, suportar-nos uns aos outros. A nossa situação atual, ela é bastante, aí puxando para a situação atual, né, para fechar melhor. Nós, talvez, né, nessa época, atualmente, a gente esteja mais contato com opiniões diversas. A gente tem muito mais informação, vemos situações em tempo real, com muito mais volume do que talvez em qualquer época humana. Então, nós temos constantemente contato com opiniões diversas de vários lugares do mundo, talvez que o homem de um século atrás não tinha. Talvez ele conviveu praticamente toda a vida dele, muitas vezes com pessoas que eram próximas e com mais ou menos o mesmo pensamento. Então, a gente tem, sabe, a opinião do americano, do chinês, do russo, e a gente tem contato com tudo isso pela internet, pela rede social, e a gente está como se fosse num autotreinamento, né, um treinamento intensivo de aceitação e de respeito a essas opiniões. Então, o momento atual, como diz o Dr. Bezerra, e já há alguns anos ele vem falando isso nas suas mensagens, que é um momento de aferição, é um momento de medição, né? Talvez chegou a hora das nossas provas finais, chegou a hora das provas mais difíceis, para realmente ver se a gente está aprendendo realmente. Então, nós nos dizemos cristãos,
precisamos, então, botar isso em prática, né? Nossa autoavaliação, nosso autoaperfeiçoamento, né? Que o combate do mal está lá no livro Boa Nova, voltando ali o livro Boa Nova, e talvez depois do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez seja o próximo livro da minha lista de cabeceira. Então, o livro Boa Nova nos diz, né, o Cristo diz assim para Tadeu, né, como é que vai combater o mal? O Cristo diz, a edificação do reino de Deus em si. Então, você não vai combater o mal combatendo o seu irmão. Não é assim que você vai combater o mal. Você vai combater o mal edificando o reino de Deus em si. Então, a gente não vai fazer as pessoas pensarem como a gente, ou corrigir os outros. A gente tem que corrigir a nós mesmos, aprendendo a suportar e sabendo que nós estamos num curso de educação, assim como o outro está no curso dele. O seu curso é o seu curso, o curso do outro é o curso do outro. E Deus é o que cuida de todos, né? Como diz aqui, ó, Deus dentro da vida, Emmanuel diz, né? Tem bastante amor para cada um, né? E tem lugar para todos. Então vamos lembrar dessas questões com relação ao desafio da tolerância. Vamos lembrar da livre-arbítrio, da lei de justiça e que nós devemos, como cristãos, buscar a prática da caridade. E uma das coisas que envolve, um dos aspectos que envolve a nossa busca, o aplicar a caridade na nossa vida é, sim, suportar as diferenças, suportar a opinião, mesmo que opostas à nossa, ouvir com paciência, né? Compreender que pode estar errado, mas que o próximo tem o seu direito, né, as suas opiniões, e nós temos que respeitá-las. Aprender a isso, certo? Isso faz parte do nosso trabalho, que é, em última instância, a edificação do reino de Deus em nossos corações. O reino de Deus é o governo da lei de Deus, a lei de amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o contexto aqui que eu gostaria de abordar na noite de hoje. A gente até acho que passei um pouco do horário, mas fica a mensagem para todos nós, né? Eu aqui como aluno também dessa escola e buscando aplicar também, né, na nossa vida, na minha vida também, esses conceitos de aprender a suportar-nos uns aos outros para bem conviver na nossa existência, principalmente nos dias de hoje, certo? Então, agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído em alguma coisa para as nossas reflexões. Boa noite a todos.